galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo aqui para vocês mais uma explicação de um exercício, tá? Dessa vez mais uma variação de exercício para as costas, para as dorsais, tá? Qual seria a variação dessa vez? A ideia seria a gente estar realizando aqui uma remada, no caso, curvada, tá? A gente realizando essa remada com essa barra que a gente chama de barra H. Tá? Então, qual que é a ideia? A gente segurar aqui, curvar o corpo à frente e fazer essa remada, puxando a barra H lá na altura do umbigo, né? Então, a gente dobrando e esticando o braço, tá? Então, qual que é a ideia dessa variação? Né? Tem como fazer com halteres, tá? Já até demonstrei aqui para vocês, mas com barra também é bem interessante que a gente consegue caprichar na carga, nas anilhas ali, dá para botar infinitamente ali peso ali para quem for evoluindo com carga, dá uma estabilidade legal, então uma ótima variação. E também um exercício bem completo que além da gente desenvolver as musculaturas das costas, a gente consegue também fortalecer a lombar, né? Então, claro, sempre fazendo de forma correta. Tá? Então, qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou demonstrando para vocês o posicionamento correto, né? Em questão de amplitude de movimentos, erros comuns, então todos os pontos que você precisa levar em consideração para estar fazendo esse exercício corretamente, tendo mais resultados e evitando lesões. Bora lá para mais um vídeo. Então vamos lá para mais um vídeo, galera. Ó, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente posicionar os pés da forma correta. Qual que seria o posicionamento correto? A gente posicionar os dois pés na mesma linha dos seus ombros. Então posicionar os pés aqui na mesma linha dos seus ombros. Ou seja, nem ficar com os pés muito juntos, que isso causa desequilíbrio, e nem muito afastados, tá? Então a gente bota os pés na mesma linha dos ombros, tá? O joelho, flexionar um pouco, dobrar um pouco o joelho, né? Para também ajudar na estabilidade. E um ponto bem relevante aqui, como a gente vai fazer uma remada curvada, a gente tem que curvar o corpo, mas mantendo a coluna reta. Porque quando eu falo às vezes para o aluno, você tem que curvar o corpo. Aí o que às vezes a pessoa faz? Ela dobra a coluna, faz como se fosse um S, digamos assim, um C com a coluna. Então aí acaba isso, em vez de ajudar a você fortalecer a sua lombar, no caso pode até, causar uma lesão. Por isso que é importante você estar fazendo sempre certo esse exercício, né? Então, a ideia não seria você dobrar a sua coluna. A ideia seria você fazer essa movimentação de curvar no quadril, né? Então, a sua coluna ela vai continuar reta, só que vai inclinar para frente, perfeito? Então, esse é um erro muito comum que agora você vai evitar, tá? Então, curvou o corpo à frente, mais ou menos na diagonal assim, né? Não precisa ficar paralelo ao chão. A ideia na diagonal assim já é uma boa angulação, mais ou menos 45 graus, tá? E um ponto para a gente levar em consideração também é que a ideia é manter a coluna reta, digamos assim, desde a coluna da parte lombar até a cervical, que às vezes a gente faz aqui o exercício, não vez de manter o pescoço alinhado com o restante, às vezes tem uma tendência das pessoas estarem realizando com o pescoço excessivamente curvado, né? E o ideal seria você manter alinhado, inclusive, sua cervical, seu pescoço, beleza? Então esse é um outro erro comum, tá? Pronto, então o posicionamento do corpo é basicamente esse, tá? O que a gente precisa saber para posicionamento do corpo. Agora a gente vai dar alguns detalhes dos membros superiores, mas antes, comentando um ponto também relevante ali. A ideia seria você posicionar-se dessa forma que nem eu comentei agora, mas no caso evitar a todo custo movimentar o corpo, porque às vezes tem uma tendência da pessoa movimentar o quadril, movimentar a coluna, movimentar o joelho. A ideia é você posicionar dessa forma que eu comentei e estabilizar, ou seja, parar nessa posição. A única parte do corpo que vai movimentar seria seu membro superior, tá? Então o seu corpo propriamente dito do tronco, digamos assim, não movimenta, apenas os membros superiores, tá? Perfeito. Agora falando de amplitude de movimento, tá? Então, a ideia, a gente na hora que iniciar o movimento aqui, a gente nunca ficar esticando o braço todo no limite da articulação. A gente sempre deixa, digamos assim, o braço semi-flexionado, um pouco dobrado, e trazendo ele um pouco para frente, né? Então, a gente vai estar aqui com o braço semi-flexionado e aí a gente vai puxar. Esticou, dobrou.
esticou, dobrou. Mas não estica o braço todo e o seu cotovelo ele vem raspando na sua costela. Então você estica e vem com o cotovelo raspando. E às vezes tem uma tendência da pessoa tentar abrir o cotovelo, que é um ponto que a gente que não seria o recomendado. O recomendado é você realizar com o cotovelo raspando na costela. Beleza? Então esse é um outro ponto. E o outro ponto também é você puxar, fazer essa remada trazendo sua mão na mesma linha da sua cicatriz umbilical. Então você puxar a barra H aqui na altura do umbigo, né? Que às vezes tem uma tendência da pessoa puxar muito em cima. Esse erro é muito comum, que ele lembra até um bíceps, né? Que acaba forçando muito mais o braço do que suas costas propriamente dito. Então na hora que você for fazer essa remada, puxa a barra lá na altura do umbigo, tá? E na hora que você for fazer essa remada aqui no final, você tenta, no caso, aproximar uma escápula da outra. A escápula seria aqueles dois ossinhos que a gente tem nas costas que lembram uma asa, digamos assim, né? A escápula aqui nas costas. Na hora que você alongar, você tenta afastar uma da outra, alongar, e na hora que você for fazer essa remada no final, você tenta aproximar uma da outra. Você tendo isso em mente, você vai conseguir recrutar muito mais as musculaturas das costas e da dorsal. Então você vai ter uma ênfase, um trabalho muscular bem mais interessante e proporcionando tudo que esse exercício proporciona, que seria hipertrofia, ganho de massa muscular, definição muscular, né? Melhora da postura. Você melhorando sua postura, você ameniza dores nas costas. Então os exercícios de musculação têm inúmeros benefícios que muita gente hoje aí já conhece esses benefícios, mas é importante a gente colocar em prática e ir fazendo da forma correta, que foi a ideia desse vídeo, tá? Então eu falei alguns erros comuns, falei do posicionamento. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos, né? Compartilha com seu amigo, com sua amiga esse vídeo ali, para também acrescentar ali na trajetória fitness dele. E professor Matheus Gomes, te aguardo para um próximo vídeo. Fui!